Sejam muito bem-vindos ao Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre a novela A Herança da SIC, que chegou ao fim, agora esta semana, e quero muito saber a vossa opinião. Será que esta novela foi mesmo um sucesso? Será que não? O que é que o público achou? Por isso é que eu quero saber a vossa opinião. E também fui fazendo aqui uma pesquisa, por isso é que eu estou a olhar aqui para o meu telemóvel, que eu fiz aqui uma pesquisa abrangente daquilo que o público vem dizendo ao longo da novela. E vamos analisar então tudo sobre a audiência, sobre salários, quanto é que os atores e atrizes ganharam, sobre o que é que tratava a novela, o que é que aconteceu, como é que foi as primeiras semanas, como é que foi ao longo da novela e como é que foi no final da novela a nível de audiências. E vamos falar sobre tudo sobre a novela e quero mesmo saber a vossa opinião. Vocês gostaram da novela A Herança? Eu posso dizer que eu fui daqueles telespectadores sempre ali a ver e a amar aquela novela, que para mim é uma daquelas novelas que eu ao tempo já não via uma assim. Ou seja, só estragaram a novela no parte final, porque além deles terem ali enchido chouriços, como dizemos nós portugueses, estavam ali a demorar muito para pôr o final da novela e não só. E os dias que dava a novela, não é? Era 2 minutinhos de algo de novela novo e era para uns 10 minutos de repetição daquilo que tinha dado nos dias anteriores. Ou seja, era uma repetição em repetição em repetição e são 2 minutos de novela nova mesmo, ou seja, de algo que novo. E isso para mim foi algo que marcou a novela pelo mau sentido, na minha opinião. Porque, né, estar ali a encher chouriços, ali nunca mais acaba. Foi um pouco... Mas pronto. O que interessa é, vamos falar então sobre audiência, sobre salários, sobre a sinopse da novela. Vamos fazer assim um resumo sobre o que é que se trata a novela e eu também tenho que falar sobre o final. Vamos já pular e vamos para o final da novela. O final da novela eu gostei a 50%. Porquê? Porque faltou ali coisas. Faltou ali detalhes que seriam necessários, como por exemplo a Brígida ter saído da prisão, podiam ter mostrado isso, porque do nada ela aparece em casa com a filha, com a Pilar, não é? E vai logo agarrar ali o pai do Coiso, que já do Gonçalo. Eu não sei como é que ele se chama. Eu esqueço-me, nomes, esqueço-me. E, ou seja, faltaram não só isso, mas também muitas coisas faltaram ali, detalhes. Por exemplo, o que é que aconteceu com a mãe do Pedro, do personagem Pedro, que é o... Já não sei como é que se chama o ator, eu acho que deve ser o Cristóvão Campos, talvez, este está aqui, deve ser. Que, né, ela supostamente, a mãe dele foi numa excursão e não mostraram nada, ela entrar na caminhoneta, assim, qualquer coisa, assim, detalhes mínimos que iriam fazer toda a diferença para este final e que poderiam já ter acontecido desde do penúltimo episódio, que não deu quase nada. E gostava mais de ter visto também a Terezinha esqueci-me do nome dele, do personagem dele, mas ok. A Terezinha e o Bernardo, porque acho que faltou ali mais coisas. Acabou ali a novela com ele supostamente a pedir em casamento, mas não houve casamento, não houve eles a terem filhos, não houve eles a morarem juntos novamente, não houve nada disso e acho que faltou mesmo muitas coisas. Acho que faltou nessa parte final da novela, nessa reta final. Se era para acabar em grande e isso não, na minha opinião, não aconteceu. Ou seja, aconteceu ali a 50%. Os outros 50% que faltavam não fizeram. Mas pronto, isto é a minha opinião e eu quero que vocês, através dos comentários, digam a vossa opinião. Que aqui no Bisbilhotando nós hoje, eu disse, já vim prometendo
a falar sobre a novela Irante já há algumas semanas, mas como vinha outros assuntos mais relevantes e mais atuais, eu então decidi trazer primeiro e estava à espera também do final da novela para também dar a minha opinião sobre o final e sobre toda a novela. E eu quero mesmo saber a vossa opinião, se gostaram do final, se gostaram da novela, qual é a vossa opinião, quero mesmo saber nos comentários e claro, cliquem no like por favor, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal e também sigam nas redes sociais @galguê Entretenimento e também a Galguê News. Notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo e continuem aqui comigo porque vamos falar ainda sobre os salários e sobre a audiência que temos que falar sobre. Porque aconteceu em umas coisinhas que eu sei o porquê que aconteceu. E vamos falar daqui a pouco. Vamos falar sobre a sinopse da novela. Um resumo, assim, muito por alto. A Herança acompanha a Sofia, uma mulher que descobre fazer parte de uma família rica e poderosa. Ela era mecânica e então vai, né, digamos, com atrás dela, porque o pai. Não, porque o pai estava vivo. Era assim qualquer coisa, já não me lembro agora também como é que foi. E a partir daí ela entra num mundo onde o dinheiro fala mais alto, as relações são interesseiras e todos lutam pelo controle de uma grande herança e pela empresa, claro, pela Novaes. E é uma história sobre poder, família e sobrevivência, sim, porque foram raptadas, houve ali o tráfico humano, não é? Não sei se posso falar isto aqui no YouTube, mas ok. Aconteceu assim muitas coisas que, prontos, que fizeram com que a novela fosse aquilo que foi e eu gostei muito. Porque falamos sobre vários temas importantes que acontecem. Personagens e atores, a Sofia, que foi feita pela querida Patrícia Tavares, que ela é incrível. Eu gostava muito de um dia poder entrevistá-la. Não só ela, como todos os atores que fizeram parte. Bárbara Branco, a Mariana Monteiro, que fez de Pilar, que eu amei essa personagem dela. Acho que foi a melhor personagem da carreira dela, foi a Pilar. Sem dúvida nenhuma. Eu gostava muito de entrevistá-las. Se vocês puderem fazer aí os vossos connects, não sei, quem sabe, quando voltar o Paulo de Galguê, eu numa entrevista, ok, não sei. Vem aí algumas entrevistas aí logo, vamos ver. Estamos aí com muitos projetos e estamos a ver quando é que vamos lançar este, quando é que vamos lançar aquele, vamos lançar ao mesmo tempo, não, então estamos a ver porque também questões de tempo também para fazer as coisas, não é? Mas pronto, continuem aqui connosco e vamos então continuar a falar sobre a Sofia, a personagem da Patrícia Tavares, a protagonista, evolui de uma mulher simples para alguém forte e estratégica, e poderosa e tudo mais. Porque ela nota-se muito a diferença do início para a mulher que quem ela acabou por ser no final da novela. Uma mulher forte que sabia lutar contra tudo e contra todos, que sabia gerir bem uma empresa, que tinha visão para os negócios, que soube aprender com a relação que teve com o Vicente. Pronto, é muito bom. O Vicente, vamos agora então falar sobre ele, que foi feito pelo Ricardo Pereira, que também foi, acho que uma das melhores personagens dele, da carreira dele. E eu, assim, não sei todas as personagens da carreira dele, mas acho que foi uma das melhores. Ele é o grande vilão, frio, manipulador e obcecado pelo poder e pela empresa, pela Novaes, porque o pai dele trabalhou na Novaes, ele ajudou a construir a Novaes e o filho, que é o Vicente, e a mãe do Vicente, que acabou por morrer ali uma parte da novela, quase no final, não no final, mas na última temporada da novela, ela morreu e, e eles queriam muito que o Vicente ficasse com a empresa porque supostamente ele merecia pelo pai ter ajudado a construir a empresa e pronto. E ele, apesar de ter ganhado um lugar na empresa grande, não foi suficiente, ele queria a empresa para ele. Mais ninguém tinha o direito como ele o teria. Prontos. Depois vem o Gonçalo, que é feito pelo José Mata, que também foi muito bom este personagem. O par romântico da Sofia representa o equilíbrio e a emoção. A Beatriz, feita pela Bárbara Branco,
personagem em transformação ao longo da novela. Para mim, esta foi a segunda maior personagem dela e também, assim, eu não me lembro muito, só me lembro dela em duas novelas, por isso é que eu digo que é a segunda. Porque para mim, a primeira foi em uma novela da TVI, que estou a tentar me lembrar o nome, que eu assisti e que eu amei, mas eu agora não me lembro do nome da novela. Mas ok. Que era feita também, ela fazia par romântico, ou ela queria fazer par romântico, com o Zé Condessa. Já não me lembro como é que se chamava agora a novela. Não me lembro. Desculpem que senão isto o programa vai se alongar muito, só de eu ter que pensar como é que se chamava a novela. Não me lembro agora. Ai, não era o nome de uma flor, eu acho que era uma planta. Era assim qualquer coisa, não me lembro. Depois vem a Pilar, Mariana Monteiro, que foi ela que fez essa personagem, envolvida nos conflitos familiares e jogos de poder, e ela também queria a herança e que não aceitava a Sofia por nem ser uma filha ilegítima e tudo mais, e pronto, aconteceu muitas coisas. Nem ela envolveu-se em muitas coisas, traiu a confiança dos filhos e tudo, do marido, da própria Sofia, da mãe, do pai, tudo. Aconteceu tanta coisa. E depois também vêm outros nomes, como a Dania Neto, o Cristóvão Campos, entre outros, que também fizeram parte da novela. O elenco foi realmente um elenco muito, muito bom. E vamos falar então sobre a audiência da novela, no início, na estreia, durante a novela e na fase final. Vamos falar como é que ela começou. Começou com cerca de 1,2 milhões de pessoas a assistir a novela. Em média, os próximos episódios, ou seja, após a estreia, a partir do segundo episódio para a frente, foram cerca de 800 a 900 mil pessoas que continuaram a ver a novela. A liderança foi clara no horário, ficaram em primeiro lugar, se não me engano eles estavam ali a combater a Protegida, que depois, como não estava a ganhar no horário e também veio outras novelas à frente, se não me engano veio Amor à Prova, então Amor à Prova entrou ali, também ao mesmo tempo entrou Vitória, a Herança desceu no horário, foi para mais tarde, a Protegida começou a ficar para os sábados, foi uma confusão, porque depois mete uma, mete outra, e vai, e acabou para a Herança ficar em terceiro. Mas durante a novela ela ficou em segundo, ou seja, a segunda novela. Primeiro vinha no início, na estreia, lá está, tínhamos 800 mil a 900 mil pessoas a assistir, porque estava com uma primeira novela logo após o jornal da SIC. Logo após o jornal vinha a Herança. Depois, durante a novela, ela mudou de horário para ser a segunda novela do horário. Em primeiro ficava, ou seja, jornal da SIC, Jornal da Noite, se não me engano. Depois, novela Vitória. E depois é que vinha a Herança. E aí começou ali uma oscilação e ali uma queda também da audiência. Ficou entre 700 mil pessoas a 900 mil pessoas a assistir, telespectadores. E algumas quebras devido, lá está, ao ritmo mais lento, e prontos, e isso. Mas ainda assim manteve-se ali na competição, mas ao mesmo tempo ficava em primeiro, se ficava em segundo, e ali, ok? E depois veio a fase final. Aí na fase final veio Páginas da Vida. Páginas da Vida fez com que a Herança ficasse de segundo lugar para terceiro lugar. Desculpem, até bati aqui com a mão. Fosse para a terceira novela. Ou seja, primeiro jornal da noite, da SIC, depois vinha Vitória, depois Páginas da Vida e depois a Herança. Ficou cerca para a meia-noite, mais ou menos, a Herança. A Herança ficou para a meia-noite e quase pouca gente via, não é? E então também houve ali uma queda, houve ali uma média de 600 a 700 mil pessoas a assistir, ou seja, estamos a ver que vinha de 700 mil
a 900 mil pessoas a assistir e passou para 600 mil a 700 mil pessoas a assistir. Sendo que durante a primeira fase da novela, vamos dizer assim, a primeira temporada, vinha de 800 a 900 mil pessoas. Ou seja, veio tendo uma queda que não deveria, principalmente na fase final, não deveria ter tanta ali uma queda grande. Teve porque, lá está, além da fase final ter ficado com uma terceira novela, também houve ali uma demora enorme para chegar o final da novela. E então fez com que a audiência fosse caindo, mas o share até que foi bom, foi 23% a 24%, ok. No último episódio, liderança no horário, bons números, mas sem recorde. Ou seja, teve ali um bom número, chegou mais ou menos, deve ter sido os 900 mil pessoas, 800 mil pessoas a assistir. Lá está, não foi um recorde porque logo na estreia teve cerca de 1,2 milhões de pessoas a assistir e terminou com menos 400 mil pessoas que assistiram na estreia, menos 400 mil pessoas assistiram esse último episódio. Mas pronto, acho que foi bom. A conclusão que eu dei foi que foi um sucesso consistente também. Houve ali também uma boa interação também nas redes sociais, tanto a mostrar os erros, como a mostrar os bastidores, como a mostrar trechos da novela, como também pessoas ali a juntar o casal, da Terezinha e Bernardo. Houve ali muito apoio realmente do público nas redes sociais e isso foi muito bom, provavelmente, para a novela manter-se nos bons números. Depois, não foi um fenómeno explosivo, não foi, mas manteve a audiência estável até ao fim. Isso nós podemos assegurar a 100%. Manteve ali uma audiência, manteve ali o primeiro lugar, digamos assim. Ia ali caindo de vez em quando, mas vai-se mantendo, ou seja, é uma novela que se mantém. Mas vamos agora falar sobre salários e eu quero mesmo saber a vossa opinião sobre a novela, sobre aquilo que vocês quiserem. Se vocês assistiram toda a novela, só assistiram o início e depois o final, se vocês só assistiram o final, vocês digam aquilo que vocês quiserem, só assistiram uma vez ou outra e depois viram o final. Quero que vocês comentem nos comentários, cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perderem nada, assistam os outros vídeos aqui do canal, tanto do Bibliotando, como do Vamos Falar Sobre Música, como do Pós Galguê, que é o meu podcast incrível que logo logo irá voltar, e outros projetos que também vêm por aí, tanto para aqui para o YouTube como para as redes sociais, por isso sigam a Galguê Entretenimento nas redes sociais e também a Galguê News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vamos então aos salários. Como eu digo sempre, não há valores oficiais divulgados de quanto é que cada ator e atriz recebe. Mas aquilo que eu posso dizer é que mais ou menos os protagonistas, que eu acho muito pouco, eu acho que estes valores não são lá muito fiéis à realidade, mas eu vou dizer na mesma. Eu acho que não é, mas pode gerar entre 5 a 20 mil por mês. Eu acho que não. Eu acho que foi muito baixo. E neste caso eu dou o exemplo de Patrícia Tavares e Ricardo Pereira, eu fiz essa investigação, e 20 mil por mês, Ricardo Pereira e Patrícia Tavares, atores também como a Brígida, que fazia, já não sei como é que se chama a atriz que fez o papel da Brígida, também da mãe do Vicente, ou seja, do Ricardo Pereira, que já não sei o nome dela também, da atriz, e o nomes e datas e tudo mais eu esqueço-me, desculpem lá, mas eu esqueço-me completamente. Mas pronto, eu discordo muito. Pronto, houve ali uma final de novela bom. Sofia ficou ali com o Gonçalo, afastou-se da luta de poder e foi novamente reerguer o seu
pronto, voltou à mecânica, a arranjar os carros, abriu o seu, como é que se chama? Não sei como é que se chama. O coisa de arranjar os carros, prontos. Que eu agora esqueci como é que se chama isso, mas ok. O Vicente perde tudo, enfrenta as consequências, etc. Prontos. E morre, ele morre. Prontos, no final. A opinião do público foi muito, também ali muito, mais ou menos. O que as pessoas gostaram foi um elenco forte, vilão incrível como o Ricardo Pereira, e também a Pilar, meu Deus, as redes sociais inundavam-se elogios à Pilar, que é pela Mariana Monteiro, que eu acho ela uma atriz incrível. História viciante, muito boa. Novela fácil de acompanhar, isso era o que as pessoas diziam, muita gente realmente elogiou. E depois vinham algumas críticas mais comuns, como muito arrastada, sempre os mesmos clichês, final previsível, algumas personagens mal desenvolvidas e também o final que ficou ali um pouco mal. E depois, é claro, aquilo nas redes sociais, TikTok, Instagram e etc., realmente era muito grande a margem e a viralização que ganhava a novela nas redes sociais era mesmo muito grande. E depois houve ali uma tendência geral, o público tradicional muito satisfeito, o público mais jovem mais crítico, mas muito também ali forte na novela, e eu gostei também de ver isso. Houve ali um sucesso popular, mas não uma unanimidade, ou seja, nem toda a gente gostou. Pontos fortes: elenco foi experiente, drama familiar intenso, vilões marcantes como a Pilar e como o Vicente, narrativa emocional. Prontos. Pontos fracos: ritmo irregular, pouca inovação, alguns núcleos pouco interessantes. Prontos. Pronto, esteve ali cerca de mais de 300 episódios, houve uma grande presença nas redes sociais, uma novela pesada, pensada, desculpa, para ser longa e contínua. E conclusão final, a Herança foi um sucesso sólido da SIC, mesmo, muito sólido. Eu quero saber mesmo a vossa opinião através dos comentários. Digam, por favor, comentem, cliquem um like, se inscrevam aqui no canal, estamos quase a chegar aos 400 inscritos. Isso tudo graças a vocês, por isso vão lá, assistam os outros vídeos, cliquem um like, se inscrevam aqui no canal, sigam nas redes sociais, está aí nos comentários já fixado o nosso arroba, por isso vão lá, sigam, vocês irão adorar, porque lá vocês sabem de tudo logo à primeira hora, por isso dos vídeos que vão sair aqui no canal e tudo mais. E deem ideias também nos vídeos do Vamos Falar Sobre Música, qual cantor, qual cantora, qual música que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, para Vamos Falar Sobre Música, e eu irei trazer. Por isso vão lá, assistam, porque tenho lá vários reacts, são mais de 100, mais de 120 vídeos de Vamos Falar Sobre Música, por isso assistam, que vocês irão adorar. E prontos. A novela foi consistente, bem aceita pelo público, prontos. Isso é aquilo que venho dizendo, e da pesquisa assim, que eu fiz geral, ao longo da novela fui vendo isso, e quero mesmo saber a vossa opinião. De 0 a 10, que nota é que vocês dão à novela, A Herança, da SIC? Quero saber a vossa opinião, gostaram, não gostaram da novela, gostaram do final, gostaram do início, qual era a vossa frequência que viam? Viam todos os dias? Não viam? Viam um dia sim, dia não? De vez em quando? Quero mesmo saber. Cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, comentem e vemos por aí. Digam assuntos que eu posso falar aqui no Bisbilhotando, algum tema que vocês gostariam que eu falasse, que eu trouxesse ou que eu explicasse melhor o respectivo tema, alguma polémica, alguma fofoca, eu prometo que irei trazer, irei pesquisar bastante, ir para... pronto, dizer-vos sobre o que é que se trata essa polémica, essa fofoca. E vamos por aí. Até à próxima. Fiquem com o Bisbilhotando, os outros vídeos do Bisbilhotando. Mas também, a partir de amanhã, sai o Vamos Falar Sobre Música. Vêm vários episódios Vamos Falar Sobre Música. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Por isso, assistam que vocês irão adorar.